Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula com o conteúdo orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas são orações com o valor de substantivo, por isso o nome substantivas. Hoje eu farei vou passar brevemente sobre cada uma delas, porque eu já fiz isso na aula anterior. Você pode pegar o vídeo anterior que você encontrará então o passo a passo para identificar as orações. O que nós vamos fazer hoje? Vou passar por elas para dar uma revisada com vocês, mas vamos fazer uma listinha de exercícios aqui, uma prática, para vocês aprenderem a identificar as orações. Quais são, então, os substantivos que nós usamos como orações? Nós transformamos. Então eu tenho lá, uma oração subordinada substantiva, ela pode ter valor de sujeito. Ela pode ter valor de predicativo, também de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Ai, professora, eu não lembro mais nada disso. Bom, meu querido, então você vai pegar as suas videoaulas, você vai pegar o seu livro do 8º ano. Eu acredito que na aula do primeiro bimestre, na primeira e segunda aula do primeiro bimestre, eu gravei com vocês, para vocês, um vídeo explicando esses termos aqui. Então você tem aí como recurso uma busca, para saber o que é isso, o que é sujeito, o que é predicativo. E a partir disso aqui, nós vamos então transformar. Como assim? Nós transformamos o período simples em período composto por subordinação. Na aula passada, eu conversei bastante sobre essa mudança, fazer a alteração do composto por coordenação para o composto por subordinação. Então, hoje nós iremos tratar sobre composto por subordinação e sua classificação. Vejam só, vamos começar pela oração que tem valor de sujeito. Então, você vai olhar para a oração e você vai ter que procurar identificar o sujeito. A gente sabe que quando você faz uma frase, você sempre busca o sujeito pelo verbo. Então tá, então você vai fazer o mesmo aqui. Você tem um verbo convém, do verbo convir, e o verbo retornar, retorne. Você tem dois verbos, então você tem um período composto. Se você tem um período composto, você vai perceber se este período pode ser separado, colocar um ponto, uma vírgula, sem prejuízo. Vamos tentar. Convém, dá para colocar um ponto? Convém o quê, gente? O que convém? Você não tem como fazer isso. Logo, você tem uma subordinação. Quem faz a ligação entre as orações subordinadas substantivas é a nossa conjunção integrante que. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar, convém o que e a quem? Você tem um sujeito aqui? Essa aqui é a sua oração principal. Senhora, como que eu sei que é a oração principal? Eu vou te dar uma dica bem legal. Tudo que vem antes desse que integrante é a sua oração principal. Tudo que vem depois dele é a sua subordinada. Então fica assim, ó. OP, oração principal. E OS, oração subordinada. Facinho, né? Então, olha lá. Convém, é a minha oração principal. O que convém? Então, vamos lá. Que você retorne. Onde é que ficou o sujeito? Com quem eu estou falando? Eu estou falando com a segunda pessoa, com você. Onde a segunda pessoa está? Ela está na minha oração subordinada substantiva. Bom, se o meu sujeito está na substantiva, então ela vai ser chamada de oração subordinada subjetiva, que tem valor de sujeito. Então, toda essa oração, ela tem valor de sujeito. Então, ela será subjetiva. Daí a gente vem aqui, ó. Sujeito, a gente chama de subjetiva. Fácil? Eu acho fácil. Acho que vocês estão complicando aí. Então, isso aqui é uma oração subordinada subjetiva que possui valor de sujeito. Você tem a OP e você tem a OS.
quando você olha, como eu sei separar? Eu vou procurar a minha integrante. Minha integrante define quem é o P e quem é o S. Antes do que é a minha oração principal. Ela é a regente. E depois do que eu tenho a minha oração subordinada. Isso aqui, então, é a minha classificação. Vou fazer mais uma para nós treinarmos isso aqui, né? Para vocês aprenderem como é que surge. Então, na aula passada, eu dei a regra. Eu falei para vocês, oração subjetiva, ela acontece com verbos em terceira pessoa, né? O sujeito aparece na oração subordinada e você tem o elemento de integração, que é o quê? Então, vamos lá. E começa sempre com o verbo aqui, né? É preciso. Então, posso parar por aqui? Posso deixar essa informação assim, solta? Não, não posso. É preciso, né? Que as pessoas é preciso de que, né, gente? Quem precisa de, é preciso de que as pessoas sejam mais solidárias. Então vejam, quando você faz uma construção como essa, você vai perceber que essa é a tua primeira oração. Você tem um sujeito aqui. Quem é preciso, o que é preciso, você não tem. Então, você vai ter a resposta na subordinada, que é essa aqui. Então, tem o meu que, de que, né? De que. Então, aqui eu tenho uma OP, oração principal. E aqui eu tenho uma, a partir do que? Uma OS, oração subordinada, que consta nela o meu sujeito. Então, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou, né, quando a gente está sempre fazendo, para não ficar escrevendo, até gravar, eu sempre falo, usem a sigla OSSS, oração subordinada, substantiva, subjetiva. É quando você não quer deixar o sujeito tão claro e expresso e você faz essa troca. Então, isso é um período composto por subordinação e a classificação da subordinação é essa aqui. Predicativa. Na predicativa, você tem, então, o valor de predicativo. O que é um predicativo? Predicativo do sujeito, tá? Então, vamos até acrescentar aqui, ó. Ela tem valor de predicativo do sujeito. Quando é que acontece o predicativo do sujeito? Com os verbos de ligação. Você tem que lembrar agora. Ser, estar, parecer, ficar, seres, papel, ficou. Eu sempre dei para vocês esses macetezinhos lá. Tentem lembrar. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar. Estes verbos, eles indicam estado. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, ela sempre virá, né, precedida ou antes dela, você vai ter um verbo de ligação. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, a verdade. Então, eu tenho um sujeito, ó. Aqui eu não tinha, mas na predicativa eu tenho. A verdade, o que é verdade? A verdade é um verbo de ligação, é um verbo de estado, verbo ser. Então, se eu tenho antes do que um verbo de ligação, tudo que eu colocar depois do que vai ser uma característica, uma qualidade que eu estou inferindo para o meu sujeito. Então, a verdade é que vocês precisam de ajuda, né? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E por que eu tenho predicativa? Porque eu tenho um verbo de ligação, minha oração principal será a verdade. E todo o restante que vocês precisam de ajuda será a minha oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? Então, aqui eu tenho
a minha classificação para as subordinadas. Então, nesse momento, nós estudamos duas, nós temos 6. Então, aqui, ó, predicativo, né, vou até pôr aqui, ó, do sujeito, ela tem valor de predicativo do sujeito, e ela será chamada de predicativa. Tá bom? Então, agora a gente vai para outra, vamos para a objetiva direta e objetiva indireta. Então, vamos começar pela objetiva direta. O que eu vou ter ali? Mesma regra, uma oração principal. Eu preciso. Olha só, aqui a gente tem sujeito, ó, vocês estão percebendo? Vamos mudar esse verbo, né? Eu falei, né? Vamos colocar aqui. E é na objetiva indireta. Vamos fazer as duas simultaneamente para você perceber a diferença. Como a nomenclatura é muito parecida, né? Objetiva, indireta e direta, vou dar para vocês o exemplo. Então, aqui, ó. Então, até aqui eu tenho uma OP. Comecei a fazer, essa aqui será a nossa oração principal. Oração principal. Tudo que vier depois dela, eu vou chamar de subordinada. Então, agora eu vou colocar o meu elemento de ligação, que é a minha conjunção integrante. Aqui vai acontecer o seguinte: você tem um sujeito, um verbo transitivo, um sujeito, um verbo transitivo. Para fazer essa transição, nesse caso, você não vai precisar de preposição. Então, o seu verbo é um verbo transitivo direto. Aqui você tem um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem necessita de algo. Então eu não posso falar, eu necessito que você venha. Você até fala, mas na escrita e gramaticalmente está errado. Então eu necessito de. Eu necessito de que você fale a verdade. Eu necessito de que você venha. Então o verbo necessitar, ele pede preposição. Logo, isso faz com que a minha oração objetiva, né, a minha subordinação, ela seja objetiva. Tudo que eu construir depois vai ter valor de objeto direto aqui, porque o meu verbo é transitivo direto. Então, eu vou construir, ó, eu falei que você chegaria depois. Então, essa minha oração aqui, ela vai ter o valor, toda ela, ó, essa é minha oração, né? Essa minha OS vai ser uma oração, né? Vamos fazer a sigla? Oração subordinada, objetiva, direta. Por quê? Porque você utilizou um verbo transitivo direto e você utilizou a completude dele com valor de objeto direto. Então, essa é a classificação. E aqui? Aqui também você vai continuar, você precisa complementar. Eu necessito de quê? Necessito de quê? Vamos lá. Você chegue no horário combinado. Muito bem. Se eu tenho, então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Eu necessito é a minha OP. Minha OS, de que você chegue no horário combinado. Então, a minha OS aqui, ela tem valor de objeto e indireto. Logo, ela será chamada de oração subordinada substantiva. Faltou um S aqui, né, gente? Ó, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Fácil.
Então é isso, você tem as duas e você vai ter que sempre perceber se antes do seu que, o seu verbo é um transitivo direto ou um transitivo indireto. Se ele pede preposição ou não. Não pede, então vai ser uma objetiva direta porque toda ela vai ter valor de objeto direto. Pede preposição, então toda ela vai ter valor de objeto e indireto. E você vai classificar dessa forma. Tranquilos? Vamos então agora aqui, ó, você vai colocar, né, porque a gente está fazendo aqui, para você ir lembrando que nós estamos transformando nomes. O que era objeto direto ficou como objetiva direta. O que era com preposição, né, ou objeto indireto, ficou chamada de objetiva, né, foi chamada de objetiva indireta. E agora a gente vai para as outras duas, que são a positiva e a completiva nominal. Então, tá bem fácil para você fazer o seu exercício ali, né? Subordinada. Então, agora a gente vai para a completiva nominal. A completiva nominal, ela tem valor de complemento. Você tem que lembrar o que é complemento nominal. Dá uma olhadinha lá. Então, você tem a mesma regra. Um sujeito, né? As pessoas, vamos lá, sujeito. As pessoas, verbo, tem acento circunflexo, porque o verbo ter no plural pede acento, né? Tem que... Opa! Faltou o nosso substantivo abstrato aqui para ela ser... Tem dúvidas. Vejam só. As pessoas têm dúvidas. Posso parar por aqui? Posso mandar a minha informação? Todo mundo vai entender? Não. Então, vejam, eu vou precisar completar. Então, eu vou completar, vou colocar a minha conjunção integrante. As pessoas têm dúvidas que... Olha só, quem tem dúvidas sobre algo. Dúvida pede preposição. Então, não dá para fazer que. Você vai precisar colocar aqui uma preposição. As pessoas... tem dúvidas sobre, né, ou de que, vamos lá, um de. Então, agora eu vou começar a minha completiva nominal. Do que as pessoas têm dúvidas de que isto irá funcionar. Qual que é o meu critério aqui? O meu critério é que ela vem completar um substantivo abstrato. Qual que é o substantivo abstrato? Dúvidas. Então, meu substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? É aquele que nomeia um sentimento, uma sensação, ele dá nome para algo que só é possível existir se alguém o produzir. Então, medo, dúvidas, saudade, tristeza, angústia, orgulho, alegria. Vejam, são sentimentos. E esses sentimentos, eles só existem se alguém fizer com que eles existam. Então, o nome disso é substantivo abstrato. Quem vem antes do de que? Ou quem vem antes? Professor, eu ainda não entendi por que você colocou o de. Então, olha só. Quem tem dúvidas sobre, tem dúvidas de algo. Então, toda vez que você for usar a completiva nominal, você vai ter antes do de um substantivo abstrato. Parece a objetiva indireta? Parece, só que antes, lá na objetiva indireta, você tem um verbo antes do de que. Na completiva nominal, você vai ter um substantivo abstrato. Então, você já vai de cara olhar, tá, quem que vem depois do verbo? Vem uma preposição e o que? Ou vem um substantivo? Simples, vem um substantivo abstrato, é completiva nominal. Não vem um substantivo abstrato, é objetiva indireta, certo?
Agora vamos para a substantiva apositiva. Essa é fácil. Eu falo que essa aqui vocês ganham nota nela, por quê? Porque é só identificar os dois pontinhos ou um travessão separando, né, a explicação. O que é aposto? Aposto é aquele termo que você coloca no seu texto como uma informação explicativa, enumerativa. Lembra do ano passado? Nós estudamos o aposto. Ele pode ser enumerador, explicativo, especificador. Ele pode ser, então, ter a característica de trazer uma informação a mais. Eu coloco como um plus, um a mais no meu texto. E aqui ele tem valor de explicação, tá? Vou pensar assim, né? Era necessário que você chegasse. É objetiva, direta. Então, vamos tentar fazer aqui uma positiva para vocês. Vamos tentar, pedem que... Então, aqui eu tenho uma predicativa. Qual é a característica principal, né? Coloquei no lugar errado aqui, mas tudo bem, né? Ó, as pessoas pedem, dois pontinhos. Acho que a professora colocou muito para lá, vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem direitinho. Então, as pessoas pedem, dois pontos. Esses dois pontos, eles marcam, eles delimitam essa oração apositiva. Então, quando você se deparar com os dois pontos, ou até mesmo com, né, aqui, esse nosso traço, nosso marcador de pausa ali, você vai encontrar, então, a sua oração apositiva, que significa a explicação do que eu estou falando. Então, as pessoas pedem, o que elas pedem? Que os seus direitos sejam ouvidos. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante também, mas o que vem antes dela? Os dois pontos. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, oração subordinada, substantiva, apositiva, tá? Meus amores, então, essas foram as explicações sobre como identificar cada uma das orações, como classificá-las, né? E entendendo que há sempre um marcador de diferença entre a OP e a OS. É a conjunção integrante que ou se. Outra regra, não esqueçam, tem valores. Valor de predicativo, valor de sujeito. Caso você tenha muitas dúvidas, fique com muitas dificuldades, eu sugiro que você dê uma olhadinha nas nossas aulas anteriores sobre este conteúdo, que é o conteúdo de sintaxe, quando nós transformamos, né, as palavras que estão lá na morfologia e trazemos para a sintaxe. Então, todo substantivo pronome pode ser um sujeito, todo adjetivo será um predicativo, todo verbo transitivo possui um complemento verbal, é um objeto direto e indireto. Toda palavra que completa um nome, trazendo para ela uma completude, né? Porque não é característica. O complemento nominal, ele traz completude para um termo que é um nome. E um aposto, que é aquele que traz uma informação a mais para o meu texto. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês têm aí uma lista de exercícios para fazerem. Façam a lista e venham para a nossa live com as suas dúvidas. Procurem fazer, tragam perguntas para que eu possa ajudá-los, né, caso vocês não tenham entendido o nosso conteúdo. Mas eu acho que ficou bem claro. Temos 6 classificações de subordinadas substantivas e essas substantivas, elas têm esse nome por ter valor de substantivos, certo? Eu desejo para vocês uma boa lição, né? Façam bem os exercícios com bastante capricho e nos vemos então na próxima aula, certo? Um grande abraço!